também. Muito bom dia a todos os ouvintes da Chapecó 100,1, a voz dos Exatamente. chapecoenses, nesse maravilhoso estado orgulho do Brasil, que é Santa Catarina. É É verdade. satisfação e alegria estar aqui, nesse dia tão especial para todos nós, e utilizamos a voz em nosso trabalho. Walker, você tem a tua trajetória de muitos anos na área, você construiu a tua carreira, digamos assim, em São Paulo, mas você não é da capital, você nasceu no interior, né? Exato. Eu sou de Catatumbo, é cidade do interior do estado de São Paulo, né? A minha infância, eu passei toda ali, e uma infância igual para as crianças daquela época, né? Bolinha de gude, papagaio pipa, natação, futebol, isso tudo, né? Os meus pais, catatumbenses também, eram rígidos com relação aos estudos, né? Foram muito importantes na minha formação de valores. E eu cresci ouvindo rádio e muita música, né? As grandes vozes dos locutores, atores, os cantores do rádio. Eu comecei a trabalhar assim, com 11 anos de idade, escritório de representações do meu pai. Depois fui secretário em 2 escritórios de advocacia, onde aprendi muito sobre direito e as leis. Eu trabalhava e estudava à noite e sonhava em ser médico um dia, né? E enveredou para o lado da comunicação, né, Walker? Assim, a tua formação, claro que você é locutor, você é radialista, mas você tem formação em propaganda, marketing, também jornalismo, né? É verdade, Fábio. É interessante que nem tudo na vida, né, é escolha, né? Mas acaba se tornando caminhos, né? E eu jamais me passou pela cabeça trabalhar em rádio. Em 1967, por acaso, apareceu um microfone na minha vida, né? Eu cursava o científico, naquela época a gente era a área de exatas, né? E eu pensava em medicina sempre. E tinha um professor de química, um grande idealista, que bolou um projeto de comunicação para divulgar as atividades estudantis no rádio. E ele conseguiu lá um horário na radiodifusora local. E ele me pediu que eu preparasse um editorial. Então eu fiz o texto e lá fomos nós, a equipe toda, dentro do estúdio, que era para dar aquela moral, né? Todo mundo junto ali. O microfone dava medo, né? E todo mundo tremendo. É coisa natural para quem nunca tinha entrado num estúdio e precisava falar direitinho, né? Quando eu terminei a minha apresentação, o diretor da emissora veio até o estúdio, querendo saber quem tinha lido aquele texto, e pediu para essa pessoa ir até a sala dele. E logo pensei, acho que eu devo ter falado alguma coisa que não devia, não? Nos meus comentários aqui. Os colegas perceberam que eu fiquei também meio assustado e ficaram solidários a mim, né? Você não vai sozinho, não, nós vamos com você, né? E quando entramos na sala, o diretor ficou meio espantado com tanta gente ali e disse que queria apenas falar com quem tinha apresentado o editorial, né? Alguém, então, do grupo perguntou, mas teve algum problema? Ele falou, não, eu quero contratar esse cara, eu quero que ele trabalhe aqui, eu quero ter essa voz na minha equipe, né? Só isso. Então, foi um alívio, assim, para todos nós e alegria, claro. Afinal de contas, já no primeiro programa, nós estamos revelando alguém para o rádio, né? Então, comecei no início de 1968 e eu trabalhei ali até o final de 1969, passando por programas musicais, noticiosos, leitura de textos comerciais. Só não fiz narrações esportivas, né? Não era a minha área. Aprendi muito, né? Fui aperfeiçoando, ouvindo os grandes locutores locais,
os grandes locutores do rádio de São Paulo, do Rio, muitas observações e, claro, as influências que a gente tem na carreira. E não tinha feriado, não tinha sábado, nem domingo, tinha que trabalhar direto, né? E tudo foi acontecendo sem querer. Mas eu acredito nas paixões que esse veículo tão poderoso desperta em quem trabalha nele. É certeza absoluta que foi ele quem me motivou a ir em frente. E nesse pouco tempo em rádio, o vírus já tinha tomado conta, né? Já estava contaminado. Aí o sonho da medicina foi ficando cada vez mais distante. E em 1970, eu fui contratado pela Rádio Ribeirão Preto, onde eu fui aprender muito mais com grandes profissionais. Ribeirão Preto é uma das maiores escolas do rádio do interior do Brasil. Ali existe uma integração entre os radialistas com profissionais de jornais, revistas, televisão, e contando ainda com a participação direta de intelectuais, pessoas de cultura. E é isso que faz a grande diferença em termos de nível. Ribeirão Preto é um rádio muito diferenciado. E ali eu trabalhei até o final de 1974, quando me formei em propaganda e marketing na Universidade de Ribeirão Preto. E a gente sabe que o papel do rádio, né, é falar com ética, responsabilidade na informação, interesse público sempre em primeiro lugar na prestação de serviços, né? E ser a voz, como é a Rádio Chapecó, a voz dos chapecoenses, entre o poder público, a sociedade, buscando sempre o melhor para transformar a vida das pessoas, né? Exato. Bom, a tua carreira, então, começou, digamos assim, ainda nos tempos de escola, né? Geralmente quem trabalha na área começa cedo, foi o teu caso também, mas nascido em Catanduva, Ribeirão Preto foi a tua primeira escola, digamos assim, no que diz ao rádio. Agora, a tua carreira mesmo, ela explode Sim. assim a partir da chegada na capital, em São Paulo. É verdade, Fábio. Todos nós, a vida ela é feita de muitos desafios e obstáculos, né? E a gente tem que enfrentar e superar, né? E com o diploma em mãos de marketing e propaganda, e tudo que eu pude aprender só pensava em ir para frente, lógico. O sonho era São Paulo. E a rádio sonhada era Bandeirantes, né? Eu fiz um teste na Rádio Bandeirantes, um teste muito difícil, e fui contratado. Eu comecei em janeiro de 1975. Quem comandava a rádio, para mim, foi o maior diretor artístico que eu conheci na história, o Hélio Ribeiro. E em 1978, eu fui trabalhar com ele depois na Rádio Capital, né? Lógico, durante esse período da Bandeirantes, eu trabalhei em vários setores, além do jornalismo, a parte artística, musical. Depois da Rádio Capital, em 78, eu voltei em 1981 para Bandeirantes. Fui convidado pelo grande jornalista e amigo José Paulo de Andrade, extraordinário diretor de jornalismo. E ali fiz mais uma participação final da minha carreira na Rádio Bandeirantes. Nesse período, me formei em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, né? Em rádio também trabalhei em São Paulo, na Excelsior FM. Eu fui voz de vinhetas na Jovem Pan, na Gazeta, Rádio Gazeta, onde eu apresentava o programa Varig e Você Juntos na Noite. A Rádio Ômega, fazendo noticiários também. E fui, durante mais de 10 anos, voz padrão da rede Transamérica de Comunicações. E na televisão, em São Paulo, trabalhei na rede, na Band, né? Como voz das chamadas da programação,
e narrações também para o jornalismo, jornais falados, né? Em 1991, quando a HBO chegou ao Brasil, através da editora Abril, eu fui escolhido em um teste também para ser a voz padrão do canal, e ali eu narrei trailers de filmes por mais de 31 anos, Fábio. E a famosa vinheta, a vinheta aquela da HBO, né? Aqui na HBO. Isso, também. Agora... Eu também trabalhei, é interessante, trabalhei também para alguns jornais de cinema, né? Naquela época existiam os jornais de cinema apresentando as atualidades, aquela coisa toda. Na publicidade, eu iniciei as locuções em Ribeirão Preto, na Dexon Publicidade. E em São Paulo, abriu todos os caminhos. Eu gravei campanhas para centenas de produtos de grandes empresas nacionais e multinacionais, né? Não sei se eu posso falar aqui os nomes das marcas, e aí seria o merchan. Para a gente associar, né? Mas sem problema, fica à vontade. Desculpe, mas sem nenhuma intenção de propaganda, tá? Mas lançamentos assim, de automóveis, Toyota Hilux, Nissan Frontier, lancei carros da Fiat, Chevrolet também, de cinema, e um dos grandes comerciais da Mitsubishi Lancer, quando lançaram o carro com o tema de cinema De Volta para o Futuro. Também marcas de tênis, como por exemplo Mizuno, Penalty, né? Cervejas também, lancei algumas, Miller, Skol, Skin. E durante 7 edições também gravei para a Rede Globo, para o Big Brother Brasil. Acho que a mais emblemática das campanhas publicitárias que eu fiz foi para Philip Morris, a Marlboro, aqueles comerciais dos cowboys, dos cavalos, né? Correndo livres. Aí fui contratado com exclusividade pela agência Léo Burnett. E também fui voz padrão da Warner Bros., da Play Art, aí cinema, né? Abril Vídeo e 20th Century Fox. Foram mais de 400 lançamentos, né? E com isso eu acabei me tornando a voz de cinema. E da Warner, eu posso destacar um grande comercial, uma grande campanha, uma ação de marketing espetacular no Rio Pinheiros, em São Paulo, com arqueiros nos barcos e vestidos a caráter, para o lançamento do filme Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, aquele filme com Kevin Costner. Pela 20th Century Fox foram muitos também. Posso destacar o Ad Astra, Rumo às Estrelas, com o Brad Pitt, Bohemian Rhapsody, com o Rami Malek, Ponte dos Espiões, com Tom Hanks, Independence Day, o Ressurgimento, com Bill Pullman e Jeff Goldblum, se não me engano, Logan, Last Hope, com o Hugh Jackman, o Wolverine. Então, foram muitos filmes, muitos. Já, por exemplo, na HBO, além dos filmes da programação normal, as séries, importantes séries, Roma foi uma das séries, Família Soprano, Westworld, e aquele famosíssimo que todo mundo assistiu, com certeza, Game of Thrones. É verdade. São alguns dos trabalhos do Walker Blas ao longo dessa sua trajetória. Eu estava aqui lembrando, você falava da Rádio Bandeirantes. O jornal era o Primeira Hora, se eu não me engano, era você, o Ferreira Martins, e tinha um terceiro locutor que era, me ajude aí? O Antônio Carvalho. Uhum. Mas era aquela coisa do ponto a ponto, né? Isso, exatamente. Era um jornal
tradicional da Rádio Bandeirantes, ele tem uma trajetória acompanhando desde a fundação da emissora, né? E é um carro-chefe, digamos assim, da emissora, além do Pulo do Gato, que o José Paulo apresentava, também ainda hoje existe esse programa. A Bandeirantes tem a tradição de manter, né, esses programas consagrados em sua trajetória histórica, né? E que a gente aqui no sul do Brasil ouvia na onda curta, que hoje já quase nem existe mais, né? Agora, assim, Walker, você tem essa tua trajetória, que é uma trajetória de sucesso, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Você tem algum cuidado especial com a voz? A gente está falando hoje no Dia Mundial da Voz. De que forma você cuida da tua voz? Olha, todo profissional que utiliza a voz tem que cuidar da sua saúde vocal, né? Para preservá-la, lógico. A gente já ouviu falar que a voz é como uma impressão digital e que o seu registro é único para cada pessoa. E é pura verdade isso, né? É mais que necessário cuidar da voz com todo carinho. Não existe uma fórmula que você possa servir para todos, mas alguns caminhos. Dormir bem é importante, se alimentar corretamente, praticar exercícios físicos é importante, bem vale, né? E ficar atento sempre com alterações, rouquidão, pigarro constante, infecções principalmente. Quando falamos muito, é preciso sempre fazer uma hidratação, né? Para que as cordas vocais permaneçam sadias. Gritar em excesso, por exemplo, não é muito bom, não é legal. É bom também, de vez em quando, fazer uma asepsia, uma limpeza das cordas vocais, né? Existem alguns alimentos, maçã e gengibre. Eu prefiro gengibre, são duas coisas muito eficientes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem umas curiosidades do meu trabalho também, que eu acho interessante talvez destacar, se o Fábio e o Matheus quiserem. Eu ia justamente te perguntar aí sobre algumas curiosidades desse trabalho, que é um trabalho, né, que é reconhecido, mas algumas coisas assim as pessoas não conhecem. Que curiosidades você contaria aí para a nossa audiência, Walker? Então, uma delas foi justamente a aprovação do locutor para os filmes da Marlboro, né? Nós entramos numa concorrência e, como é uma coisa de sigilo, até hoje eu não sei quem foram os outros locutores que participaram dessa concorrência, né? Mas aí a Léo Burnetti, ela ficou assim com uma dificuldade entre os seus diretores para ter a escolha das vozes, né? Então foi preciso uma decisão do presidente da Philip Morris lá nos Estados Unidos e, no fim das contas, eu acabei sendo o detentor dessa trajetória da Marlboro durante mais de 10 anos. Um outro fato curioso foi com os lançamentos de filmes do grande diretor Stanley Kubrick, da Warner no Brasil. Houve uma reunião com o diretor Kubrick para aprovação da voz aqui no Brasil, né? A equipe brasileira foi para lá, para Los Angeles, com uma prova de voz para o novo lançamento do filme Nascido para Matar, do título original era Full Metal Jack. E o Stanley ficou empolgado com a voz e disse que queria que essa voz fosse para todos os lançamentos de seus filmes aqui no Brasil. A partir daí, então, todo lançamento de cinema que o diretor Stanley Kubrick produzia, fazia a apresentação. Então, eu acho que essas duas curiosidades são as mais relevantes que eu poderia destacar. Bom,
Nós temos aí um cenário muito rico no que diz a vozes, a profissionais, a agências de publicidade, propaganda aqui no Brasil, e são muitos os talentos. Eu abri o site do Clube da Voz, uma infinidade de profissionais da voz ali à disposição, inclusive você, né, o Walker Blas. Assim, a gente tem realmente um país muito, muito rico nessa área. Você falou aí dos trailers de cinema, né? O Jorge Ramos por muito tempo fez isso, citei agora o Ferreira Martins na área da publicidade, enfim. O Brasil é muito rico nesse sentido, não é mesmo? Sem dúvida. Nós temos locutores maravilhosos que realmente são referência para todas as pessoas que, porventura, entrem nessa área, né? E isso dá motivo de orgulho para todos nós brasileiros, que temos esses talentos disponíveis no mercado para todas as áreas, para jornalismo, para publicidade, para cinema. Então, o Brasil é muito rico nesse aspecto e a gente tem que agradecer ao Papai do Céu por ser tão generoso com a gente, né? É verdade. Eu só tenho uma curiosidade aqui, eu quero uma mensagem tua também para a gente fechar o programa. Você começou lá nos tempos de escola ainda, né? Você com 12 anos já dava esse bom dia? A tua voz, assim, esse trovão aí surgiu quando? Até tem uma curiosidade nisso tudo, Fábio, que justamente toda criança nessa idade de formação jovem, né? Tem o futebol, tem outras atividades, como eu disse, natação também foi uma delas. E no futebol a gente tem um conjunto, né? O time joga com os parceiros todos ali em comum acordo, não é? E de vez em quando o pessoal brincava comigo, né? E às vezes eu retia um pouco a bola, né? E ficava ali fazendo uma cerinha, mas driblando, né? Eu gostava de fazer isso. Então, o pessoal gritava comigo: ô, Trovãozinho, joga essa bola logo, porque nessas alturas do campeonato, com 12 para 13 anos, a minha voz mudou. Então, eu tinha uma voz diferenciada com relação aos outros colegas, e o pessoal estranhava aquilo, mas era uma transformação natural para quem tem realmente esse registro de voz, né? Então, era uma coisa muito engraçada. Agora, que mensagem deixar nesse Dia Mundial da Voz em 2026, hein? O Walker Blas, você que está conversando conosco hoje, nesta manhã, aqui na Rádio Chapecó, que mensagem deixa nesse dia, principalmente para os profissionais da voz? Bom, em primeiro lugar, Fábio e Matheus, que são os apresentadores do programa Chapecó Notícias, primeira edição, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência no rádio, na TV e no cinema. E no Dia Mundial da Voz, nós estamos celebrando esse instrumento invisível, maravilhoso, divino, poderoso, que é a voz humana. E é por meio dela, através dela, que ideias ganham forma, emoções encontram caminhos e mensagens alcançam corações. A voz orienta, ensina, acolhe, informa, encanta e muitas vezes também transforma. Muito embora os animais sintam emoções, a complexidade da linguagem, a cognição superior, podemos dizer assim, e principalmente a autoconsciência humana, permitem que os humanos interpretem, nomeiem, expressem essas emoções de maneiras mais complexas, mais sofisticadas, transformando-as em sentimentos e construções culturais. A nossa homenagem vai a todos os profissionais
que fazem da voz o seu ofício, o seu trabalho. São professores, cantores, atores, comunicadores, palestrantes, as atendentes dos centros das empresas, da telefonia, locutores, que somos nós, e tantos outros que, com dedicação e sensibilidade, dão vida às palavras todos os dias. E por trás de cada fala, existe um preparo. Por trás de cada entonação, existe uma intenção. E por trás de cada voz, existe uma história que merece ser ouvida. Então, que neste dia haja reconhecimento, cuidado e valorização. Porque a voz não é apenas som, é presença, é identidade e é conexão. Então, feliz Dia Mundial da Voz. Walker Blas, obrigado por nos atender. Um abraço, sucesso sempre. Continuem brilhando por aí. Um abraço, obrigado. Walker Blas, que gentilmente nos atendeu hoje no Dia Mundial da Voz. Locutor